A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos alegres na presença do nosso Deus. Mais uma vez, estamos aqui para gravar a live do culto de doutrina. E como nós estamos falando, sobre relacionamento interpessoal e intrapessoal, que é muito importante para a gente, Para a gente ter uma convivência boa, para a gente ter uma vida melhor. Então vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, é tão maravilhoso poder aprender mais com o Senhor. É tão maravilhoso estar na Tua santa presença, buscando a Tua face, aprendendo mais do Senhor. Tu és tão grande, tão poderoso na batalha. Não há Deus como o Senhor, não há rocha como o nosso Deus. Nós queremos Te louvar nesse momento, Senhor, pela beleza da Tua santidade, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, pelo cuidado e a proteção que temos, Pai do Senhor. É tão maravilhoso sermos Teus filhos. Que o Senhor continue abençoando os lares, derramando Tua glória, Teu poder sobre cada pessoa, que todos possam viver bem, que todos possam se relacionar bem, que todos possam, ó Deus, em nome de Jesus, viver uma vida diante da Tua presença, com alegria, com dignidade, e o nome de Jesus sendo glorificado. Se tiver alguém agora com alguma dor, alguma angústia, que o Senhor passe Tua mão agora, tirando toda a dor, tirando toda a angústia, todo o sofrimento, para que nós possamos aprender mais do Senhor com tranquilidade, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a todos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amados, então, como nós estamos estudando na primeira aula sobre o relacionamento interpessoal, nós estudamos na introdução. Vocês estão lembrando o tema que a gente estudou na primeira vez, do que nós falamos? É que nós nos relacionamos com duas ou mais pessoas, também nos relacionamos conosco mesmos, cada um consigo mesmo, e também nós nos relacionamos na comunidade, no trabalho, em muitos lugares. Em todo lugar que a gente está, de algum modo a gente está tendo ali um relacionamento com alguém, Seja ele profissional, seja ele de amizade, seja de casamento, seja de família, Pais e filhos, e assim vai. Então nós estudamos isso. Na segunda aula nós estudamos sobre as consequências básicas do distanciamento do sagrado, ou seja, distanciamento de Deus. Nós aprendemos sobre isso e sabemos que a pessoa que não coloca Deus na sua vida, ela vai de mal a pior. Pode parecer que está tudo bem, mas quando a pessoa percebe, já vai desmorona tudo. Então é muito importante que Deus esteja na nossa vida, para que a gente seja feliz, para que a gente se sinta bem e seguro, em tudo que a gente faz. E hoje nós vamos estudar o relacionamento de qualidade se baseia no esforço de ambas as partes, no esforço de ambos. Então, em todas as situações, se você quer construir uma amizade, não tem como um construir sozinho, Tem que haver um esforço de ambas as partes para que aquilo seja fortalecido, aquela amizade seja fortalecida e saudável. Então, nós vamos estudar sobre isso. Então, nós vamos ler o texto base, que nós vamos falar sobre esse assunto, que está em 1 aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. É nesse capítulo que nós vamos nos basear hoje para falarmos sobre o quanto é importante ter relacionamento saudável, satisfatório, e o que a gente deve fazer para conseguir isso. O tema desse texto aqui na Bíblia é: o amor é o dom supremo. Paulo dizia: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O caminho do amor é o caminho excelente, é coisa maravilhosa. Então vamos ler o texto. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé
a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, aí então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Aleluia! Esse texto é tão extraordinário, tão glorioso, mas muita gente aqui não consegue viver dentro desse texto, né, Max? Tem muita gente aqui que diz, porque quando você procura amar e colocar esse amor realmente em ação, não apenas de boca dizer eu amo, quando é realmente um amor verdadeiro, muitas vezes a pessoa renuncia à sua própria vontade, muitas vezes em prol do outro, no relacionamento. Mas o que acontece é que vai havendo um desgaste se os dois não trabalharem pela relação, para que o relacionamento vá bem, seja ele no casamento, seja ele na amizade, seja ele numa relação de trabalho ou qualquer tipo de relação que se tenha. Se a gente quiser prevalecer com aquela relação, se a gente quiser permanecer nesse relacionamento, a gente precisa trabalhar para que ele seja um bom relacionamento. Para que a gente possa ficar feliz dentro desse relacionamento. Então, quando um só luta e sofre por amor e o outro não se importa, isso traz muitos prejuízos. A pessoa sofre muito a que está lutando sozinha. Uma das coisas piores que tem é quando a pessoa que ama e luta pelo relacionamento percebe que não é importante para o outro. A gente não deve, de maneira alguma, se comportar dessa maneira. Sabe por quê, amados? Tem muita gente que ele ama e ele diz o seguinte, não precisa dizer, não precisa demonstrar. E a gente sabe que a prova do amor são as atitudes. Então, se eu não demonstrar, se eu não tiver um afeto diferenciado naquela relação, se eu não mostrar com as minhas ações, as minhas atitudes, a outra pessoa não vai saber se realmente eu a amo. Porque é justamente como eu me comporto no meu relacionamento é que vai mostrar o quanto eu tenho amado. Então isso é muito importante. Porque esse texto aqui, Paulo está dizendo que ele nos mostra um caminho sobremodo excelente. E é interessante que quando ele diz isso, ele quer dizer o seguinte, olha, o amor é lindo, é extraordinário, quem ama é uma pessoa feliz. Mas aí você vai ter que prestar atenção aqui, o que é que acontece com o amor? O amor é paciente, é benigno, ele é bondoso, né? O amor não arde em ciúmes. Amados, os ciúmes
Se nós quisermos ter bons relacionamentos, a gente tem que trabalhar os ciúmes. Os ciúmes tem 2 tipos. Um que é chamado de zelo, que é o mesmo que zelo, e tem os ciúmes, que é o pecado ter esse tipo de ciúme, que é o exagerado. É aquele que você vê coisa onde não existe. A pessoa não pode nem olhar assim para o lado que a pessoa já está dizendo. Porque você está olhando e beliscando a outra e aquela agonia. Não tem confiança. Então o amor, ele tem que ter confiança. Se aquela pessoa está com a outra no relacionamento, seja de casamento ou de amizade, é porque a pessoa quer. Então, a gente não pode ser egoísta. Numa amizade, por exemplo, tem pessoas, esse aqui é meu amigo e ninguém mais pode ser amigo dele, só eu. Ele pode ter um monte de amigo, mas o amigo dele não pode ter amigo nenhum. Isso não pode. A mesma coisa é no casamento. Então, nós temos que ter zelo um pelo outro, cuidado, né? Até defender quando é preciso de alguma maledicência, de alguma coisa assim. Mas jamais a gente deve ser exagerado no ciúme. O ciúme exagerado significa que a pessoa não confia nela mesma e nem no outro. Então isso não é bom para o relacionamento, né, Mads? Então a gente tem que largar isso de mão. Então ele não se ensoberbece, ele não é soberbo, ele não se engrandece diante do outro. O amor, ele é humilde. O amor, ele é justo com ele e é justo com o outro. Então isso é muito sério. Agora tem uma partezinha aqui que eu quero comentar, porque eu quero já passar para os pontos, que diz aqui que o amor... é aqui. Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Tem pessoas que quando o amigo está passando por coisas difíceis, passando por uma coisa, a pessoa diz, bem feito, quem mandou? Quem mandou fazer assim? Quem mandou? Não escutou o que eu disse? Então, tem muitas pessoas que se comportam dessa maneira. Mas nós não devemos nos alegrar com a injustiça de ninguém. A pessoa deve se regozijar com a verdade. Aí aqui no versículo 7 que eu queria, que diz o seguinte, o que é que acontece com o amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então isso aqui é bem sério, não é, amados? Ele tudo sofre. Significa que a pessoa, ele não é aquela pessoa que quer a todo custo fazer sua própria justiça. Quando ele ama, ele se firma naquilo. E ele sabe, e principalmente quando ele tem Deus na sua vida, porque ele sabe que Deus vai cuidar de tudo. Então isso é muito importante. E o versículo 8 que diz que o amor jamais acaba. Porque se a profecia vai passar, a ciência, o conhecimento que a gente tem, o nosso conhecimento terreno, também vai passar. Mas o amor jamais. Por quê? Porque o amor, ele vai para a eternidade. Nós vamos viver o amor lá no céu, com o Senhor. Então isso é extraordinário, né, amados? É maravilhoso demais a gente amar, ser amado. Quando eu era bem arrogantezinha, antes de Deus me converter o coração, eu falava assim... eu não vou falar para ninguém que amo, não. Eu tenho que provar. Eu era desse jeito. Mas em Cristo eu aprendi que a gente tem que dizer com as nossas atitudes que a gente ama e também dizer com a boca. Realmente, minha cunhada Maria, Cíntia, olha, Cíntia, minha cunhada Maria está em São Paulo, Eliane Costa, Roseli, irmã Roseli, tudo bem, minha amada? A Rafaela está cansada hoje, né, Rafaela? A Rafaela falou que está cansada. Cida Matos, que está ali, se tiver mais alguém que eu não estou vendo o nome ainda, depois eu falo. A minha cunhada falou, é um ponto para uma reflexão profunda, nos versículos 7 e 8, realmente. É muito profundo isso aqui, me chama tanto a atenção, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso aqui é como o amor de mãe, não é? Mas o amor, ele é o amor.
O que muda é o seguinte. Por exemplo, o tipo de amor que você tem por um filho é um amor que vai além de você. Se você tiver você e seu filho e o inimigo quiser destruir o seu filho, você vai preferir ser destruído. Essa é a verdade. Então o amor verdadeiro é esse. E o amor de mãe para com o filho, o amor de filho para com a mãe, com o pai, o amor de pai para com o filho, a mesma coisa. Amor de amigo, ou seja, o que muda é o afeto, é o tipo de afeto. Mas o amor jamais acaba, o amor é um só. Outro beijo para você, minha linda Roseli. Deus te abençoe, minha amada. Outro beijo para você. Então, amados, quando a gente diz assim, olha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tem algumas pessoas que fazem o seguinte: eu que não vou sofrer por amor. Mas não tem como. Se a gente quiser ter relacionamento, a gente sofre. Primeiro, porque todos nós temos nossas qualidades e temos nossos defeitos. E se nós temos qualidades e defeitos, não tem como a gente não sofrer. Às vezes a gente sofre porque a gente deixou um defeito nosso sobressair no momento em que era para uma qualidade sobressair. E aí foi o defeito. E aí a gente pensa, nossa, será que eu ofendi meu amigo? Será que eu ofendi meu esposo, minha esposa? O que aconteceu? Será que eu disse uma coisa com meu filho que não devia? Então pode acontecer isso? Pode. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que o amor é dessa maneira, então muitas vezes a gente tem que parar e rever nossos conceitos. E rever o que está acontecendo comigo. Será que eu estou amando mesmo? Sabe, amados, tem uma maneira que a gente ama, que é tipo, por exemplo, tem pessoas que a outra dá muito trabalho. Mas o que é que essa pessoa faz? Essa pessoa vai querer orar por essa outra pessoa para ver se essa pessoa muda de atitude, para ver se ela se converte, para ver se ela para com aquela vida que está levando ela para o abismo. Porque o amor mais profundo que a gente pode sentir por alguém é querer que essa pessoa encontre com o Senhor. Que ela tenha um encontro com Deus no seu coração, que ela viva uma vida com Deus. Porque a pessoa com Deus, ela vai vencer qualquer dificuldade. Então nós precisamos realmente orar, mesmo que a pessoa seja difícil. Porque tem pessoas difíceis mesmo. Mas a gente tem que orar para que elas sejam salvas. Deus tem o dom da vida, Deus tem o tempo para todas as coisas nós temos aqui debaixo do céu. E é interessante que lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. Esses dias eu estava meditando nisso, né? E nós nessa pandemia, que toda hora se recomenda não estar abraçando, a gente esquece de vez em quando vem abraçou alguém, mas está dizendo que não é para a gente abraçar, né? E a Bíblia tem escrito isso. Se você observar, a Bíblia tem todos os ensinamentos necessários para as pessoas. Todas as pessoas têm acesso à Bíblia Sagrada. Você pode comprar numa livraria, eu já vi a Bíblia até no supermercado. Pela internet. Então não tem como a pessoa dizer, não tem como ter uma Bíblia. Tem Bíblia cara, tem Bíblia barata, tem Bíblia em todas as línguas, tem Bíblia na linguagem de hoje, que é para a pessoa que tem mais dificuldade em entender os termos bíblicos, alguns vocábulos bíblicos, tem pessoas que têm dificuldade. Então, meus amados, vamos continuar lutando. E eu gostaria de deixar esse texto que eu não vou comentar ele todo, por quê? Porque eu tenho que falar aqui os pontos para vocês, mas vocês sabem da palavra, então eu gostaria que vocês, dever de casa, todo mundo meditar nesse texto em casa, de amanhã, durante a semana. Não precisa ir todo, vai em 3 versículos e mastiga e volta e lê de novo. Você vai ver o quanto é lindo isso aqui. O quanto a palavra de Deus é linda. E quando ele diz aqui, ó, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
tudo que é de Deus, por exemplo, que as línguas vão cessar, a ciência vai cessar, mas o amor não. E outra coisa, quando eu era menino, falava como menino. Isso aqui é tão... as pessoas ficam assim, meu Deus, mas o que significa? Para quê? Paulo pensou de falar assim, ele quer... A gente tem que desistir da meninice. A gente tem que ser pessoas mais maduras, para que nossos relacionamentos também sejam maduros. Então a gente tem que trabalhar isso em nós. Isso aqui que é tão lindo, porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Por exemplo, agora nós não conseguimos ver como Deus é perfeitamente. Nós vamos saber disso quando a gente for morar no céu. Mas nós podemos ver com nossos olhos espirituais, com os olhos do Espírito. Nós podemos sentir Deus, nós vemos Deus na sua palavra, nós vemos Deus quando Ele mudou a nossa vida. Então, quando Ele diz aqui, olha, vamos acabar com a nossa vida de criancice, de meninice, vamos ter um comportamento adequado, vamos nos comportar como pessoas que amadureceu, que cresceu, que conheceu, porque não é errado conhecer. É muito bom conhecer, amados. A gente tem que conhecer as coisas para falar sobre elas. Sabe, quando eu fui para a faculdade de teologia, teve algumas pessoas, não sei se elas vão ver esse vídeo, mas elas vão se lembrar se verem, que elas disseram assim para mim, não vai não fazer não, você vai esfriar, você vai ver coisas lá que você vai esfriar na faculdade, você não vai ser mais essa mulher de oração que você é, você vai ser uma pessoa, pode até cair. Aí eu virei para elas e falei, não, eu vou para conhecer mais. Eu não vou para cair, mas para conhecer mais. Quando eu cheguei lá na faculdade, que eu comecei a estudar e que tem algumas matérias que a gente estuda, que é angelologia, a gente estuda os anjos bons e os anjos maus. Também a gente aprende sobre heresiologia, que é sobre todas as seitas heréticas, todo tipo de heresia a gente estuda, né? E aí foi o que eu fui entender, porque elas estavam com medo falando aquilo para mim. Porque muita gente pensa que a gente não tem que conhecer. A gente tem que conhecer as coisas. Como é que eu vou saber como é que funciona alguma coisa, até para eu me livrar daquilo que é ruim, se eu não conhecer? Eu preciso conhecer, eu preciso saber sobre aquilo, estudar sobre aquilo. Eu não tenho que fazer o que eles fazem, mas eu posso conhecer para saber. Isso é importante, porque você vai saber se comportar em cada situação da sua vida. E quando aparecer alguma coisa errada para a sua vida, você sabe que aquilo é errado. Por quê? Porque você conhece. Você conhece o que é o bom e o que é o mal. E então você não vai cair para o lado do mal, porque você quer estar com Deus. Amém. Verdade, amada, sobre comportamentos. Então, aqui, ó. Porque agora, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, Deus nos conhece, como se diz, de trás para frente e de frente para trás. Ele nos conhece pelo avesso. O nosso Deus olha no nosso interior, Ele olha o nosso pensamento, Ele vê tudo. E nós só conhecemos aquilo que é necessário para ser salvo. Porque tudo que é para ser salvo está claro na Bíblia. Então ninguém tem a desculpa de dizer, não, eu não entendo o que é o plano de salvação. Não, ele é muito claro. É simples e claro. Então, mas nós vamos conhecer a Deus como nós somos conhecidos. Olha que coisa linda, amados. Não vale a pena renunciar coisas aqui na terra para depois ter a eternidade feliz com Deus? Ter um relacionamento aqui na terra com Deus é extraordinário, mas nós vamos ter ele mais íntimo ainda quando a gente for para o céu. Não vamos perder isso por nada. Aí ele finaliza dizendo, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém o maior é o amor. Ele falou que as línguas cessarão, a ciência desaparecerá, não é? Mas vai continuar o quê? A fé,
a esperança e o amor. Mas quem é o maior de todos esses aqui? É o amor. É porque o amor faz você vencer tudo, né? Tudo. O amor vence tudo. Porque é por amor que a gente perdoa. É por amor que a gente compreende quando alguém erra com a gente. Muito embora tem pessoas que erram com a gente de uma forma que machuca muito. Eu sei que tem pessoas que foram muito machucadas. Muito mesmo. Feridas na sua vida moral por causa da outra pessoa. Mas a verdade é que por causa do amor, essa pessoa conseguiu trabalhar dentro dela isso com a ajuda de Deus, e ela conseguiu vencer por causa do amor. A gente sabe, a Bíblia diz, Deus é amor. E quando a gente tem esse relacionamento com Deus, o amor de Deus brota de dentro de nós para os outros. E é por isso que a gente pode suportar. Amado, se não fosse o amor, a gente não suportaria uns aos outros. O marido e a mulher viveriam, vamos dizer, talvez um ano e logo já quisesse, não, você pensa diferente de mim, você quer uma coisa, eu quero outro diferente, e as pessoas não iam conviver. O que faz com que as pessoas vivam anos e anos juntas e contabilizem esses anos e dizendo, olha, estamos fazendo 10 anos, estamos fazendo 15, estamos fazendo 20. Eu, por exemplo, 33 anos de casado. Então, é o amor que faz com que a gente vença as diferenças. E eu não estou falando, como eu já disse uma vez, da gente estar apoiando o que é errado, nada disso. O que é errado e acabou. O problema é que a gente tem que lutar mesmo contra, muitas vezes, a nossa vontade de não querer perdoar, porque a gente pensa, não, isso aí é demais, isso que essa pessoa fez comigo é demais, eu não vou perdoar. Mas só que a gente perdoa, porque ama. E a gente fica sempre dentro da gente com aquela atitude aqui dentro de dizer, não, vai melhorar tudo vai melhorar, não é? Isso no relacionamento de marido e mulher, no relacionamento de família, familiares em geral, no relacionamento em empresa que você trabalha, na comunidade cristã, né? Todo lugar. A gente sabe que para relacionamento existe até dentro do carro. Quando você está com as pessoas dentro do carro, você vai para um lugar, ali você está se relacionando com aquelas pessoas. E você sabe que também que tem pessoas que vão dentro do carro brigando. Muitos acidentes já aconteceram por causa das brigas. Enquanto a pessoa que está dirigindo, o outro está brigando, e ele também brigando, e o outro brigando, quando vê, pá! Mas aí depois aquelas pessoas veem, oh meu Deus, para que a gente fez isso? E aí vão conversar, e vão ver. A irmã Cida está pedindo aqui 1 Coríntios 3, o versículo 1. De 1 a 13, ela só colocou aqui, né, o tema. Tá bem. Irmã Terezinha também tá aí. Que bênção. Que Deus abençoa. Glória a Jesus. Então, amados, aí é que as duas pessoas vão ver que não dá para ter um relacionamento violento. Às vezes não é com murro, como diz os meninos, né? Não é com pancada, mas as palavras, muitas vezes, elas ferem mais do que uma pancada. Porque as palavras, elas ficam muitas vezes vivas dentro da pessoa. E a pessoa tem que fazer um trabalho, como se diz, de mestre. Pedindo, Senhor, me ajuda. Tira essas palavras que foram ditas contra mim, de dentro de mim. Não deixa eu ficar com isso. Me ajuda a perdoar. Até que Deus vai te ajudando até você perdoar. Por que você perdoa? Por causa do amor. Então, o que eu devo fazer para nós termos relacionamentos satisfatórios, relacionamento de qualidade? Nós sabemos, muitas pesquisas, e isso em vários países, já comprovaram que os relacionamentos de qualidade têm as seguintes características que eu vou citar para vocês. É claro que só são algumas aqui, são várias características, mas eu quero citar para vocês. A primeira, boa habilidade para resolver conflitos. Uma pessoa que é hábil para resolver conflitos, ela vive melhor. Mas aí alguém pode perguntar assim, e o que é conflito?
que é conflito? Conflitos são guerras, lutas, enfrentamento. Sabe aquele negócio de dizer assim, ó, quando um não quer, dois não brigam? Que é um ditado popular. É isso. Então, quando existe um conflito, o que é que a gente tem que fazer? No momento, se tiver tudo muito acalorado, todo mundo nervoso, não dá para resolver ali. É bom parar tudo. Depois, aí você vai se sentar. Vão se sentar calmamente, tomar um suquinho de maracujá, deixar as coisas acalmarem e aí depois conversar sobre o assunto. Enquanto se estiver nervoso, não dá para resolver. Porque se for nesse momento, vai haver o quê? Enfrentamento. Um vai dizer eu tô com a razão, o outro vai dizer eu tô com a razão, e aí aquilo vai crescendo e as pessoas não têm o discernimento claro da verdade ali. Então, quando elas dizem, não, nós vamos resolver nossos conflitos, nós vamos resolver, vamos arrumar direitinho. Quando a pessoa faz isso, aí ela vai ter uma vida melhor. Aí, quando termina tudo ali, parece que a amizade ficou mais fortalecida. Não é verdade? A reconciliação é coisa tão profunda, tão maravilhosa. Sabe, amados, a família é tão importante. Porque tudo se move na família. Por isso que nós todos os dias oramos pelas famílias. Porque o inimigo da nossa alma, ele trabalha para destruir a família, amados. É isso que ele quer fazer. Ele não quer ver as pessoas felizes, unidas, resolvendo as coisas no diálogo, na conversação. Por isso que o primeiro ponto aqui para um bom relacionamento é a boa habilidade para se resolver conflitos. E eu já disse para vocês que conflito, vocês sabem, é guerra, luta, enfrentamento. E vamos ver, eu quero também passar mais uma coisinha aqui, ó. E quais são as fontes dos conflitos? Antes de nós passar para o segundo ponto, eu quero que você veja isso, porque as lutas, as guerras, os enfrentamentos, os desentendimentos entre as partes, a discussão descontrolada, tudo isso é conflito. E vamos ver quais são as fontes deles, as fontes dos conflitos. Primeiro, direitos não atendidos ou não conquistados. Por exemplo, quando um diz o seguinte, eu tenho direito, esse é um direito meu, que você não está respeitando. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Ou a pessoa tem um sonho para conquistar, mas por causa, no momento ali da relação, por algum motivo, não conseguiu conquistar aquele direito. Então aquilo ali vai gerar um conflito familiar, um conflito na relação de amizade também. Então é por isso que tem que ser trabalhado. Se nós trabalharmos isso aí, a gente vai estar resolvendo os conflitos. Qual a outra fonte de conflito que pode existir? Necessidade de status. Isso aí é mais para relacionamento empresarial, né? Mas tem, como eu sou conselheira espiritual, muitas vezes eu aconselho muitas pessoas, é claro que a gente fala o exemplo, mas não se diz nomes, que ninguém sabe nem quem é que a gente está aconselhando, a gente não deve falar sobre isso porque é antiético. Mas a gente fala sobre o assunto porque serve de exemplo. Então, muitas vezes, dentro do lar, se um quiser ser mais importante que o outro, é uma fonte de conflito terrível isso aí. Um quer mais status. Eu já aconselhei pessoas que um dizia assim, não, mas é porque ele está fazendo faculdade, agora ele está assim, e aí o outro já estava se sentindo menor. E muitas vezes é ele que diz, porque ele não quer fazer faculdade, mas ela faz. Então ele fica dizendo, agora depois que ela está fazendo a faculdade, olha como é que ela está se achando, e ela acha que é melhor do que eu, só porque ela é formada e eu não sou, acha que eu sou ignorante, tal.
E aí a gente vai mostrar que a coisa mais linda que tem é um apoiar o outro naquilo que aprovou. Por exemplo, se os dois conversaram, ela que foi para a faculdade, ele disse, eu não quero fazer, eu quero ser um técnico mesmo, eu quero fazer as coisas na prática, como eu tenho costume. Então foi uma decisão conversada pelos dois. Então um não pode culpar o outro por algo que ele não conseguiu. Porque isso é uma fonte de conflito e isso vai gerando dor. Vai gerando, as pessoas vão se desentendendo, vão sofrendo. E aí vai desgastando a relação. A Bíblia, nós acabamos de ler que o amor jamais acaba. O que acontece é que é como você ter uma roseira muito bonita. Se de vez em quando você não for lá e podar aquelas folhinhas secas, aqueles galinhos secos, e não regar ela direitinho, não adubar, não colocar ali na terra necessária, o local necessário, largar ela para lá, ela vai ficando feia, vai ficando só espinhos e daqui a pouco ela tá toda feia. Tudo tem que ser regado, tudo que tem que ser trabalhado. E uma das coisas, amados, que a gente tem que saber é colocar as coisas no devido lugar. Lá na igreja eu repito muito isso. Primeiro, Deus, família e igreja. Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo que meu coração chega gelou. Uma pessoa disse dessa forma: tal líder espiritual tá pensando o que da vida? Que ele veio dizer para mim que primeiro ele ia cuidar da família dele que estava passando uma luta lá, para depois me ouvir. Então, o líder espiritual, ele está à disposição do povo para atender, para aconselhar, para ouvir, para ajudar no que for necessário. Mas se no momento aquela pessoa que queria ser ouvida, está tudo bem com ela só queria conversar, uma coisa que podia ser num outro momento, e a família do líder espiritual está numa luta travada com algo que tem que ser resolvido naquele hora e precisava do líder ali, como que ele ia abandonar sua família ali? E a pessoa ainda acrescentou, ele tem que saber que ele primeiro tem que se preocupar com a igreja e a família dele que espere. Não é dessa maneira, não foi Deus que fez assim. A primeira igreja é a família. Cuidar da família e cuidar da igreja. Se eu não cuidar da minha família, como que eu vou cuidar da igreja? Como que a igreja vai ficar bem se a minha família está desmoronando? Um líder espiritual que cuida bem da sua família pode ver que a igreja é uma igreja alegre, uma igreja feliz, é uma igreja que adora o Senhor, uma igreja festiva. É diferente. Agora, eu já conheci líderes que era carrasco com a esposa, era carrasco de tal maneira que a esposa era só cabisbaixa. E da mesma forma as mulheres da igreja também cabisbaixas. Não pode ser dessa maneira. Não foi assim que Deus ensinou. Tanto é que Deus fala que lá em Tiago e em Pedro, nas cartas de Pedro e Tiago também fala sobre o cuidado, em Efésios também fala que o marido ele deve cuidar e honrar sua esposa, e a esposa honrar e respeitar seu marido, ser submissa a ele, mas o esposo não pode acrescentar à sua esposa nenhuma ruga, viu? Que não seja da idade ou que seja de sofrimento. O marido ele não pode humilhar sua esposa e elogiar outra mulher no momento em que ele está humilhando sua esposa. Isso é muito errado, isso não pode acontecer. E isso não serve só para os homens, é para as mulheres também. Nós precisamos honrar o relacionamento. É isso onde a bênção de Deus opera. Aí tem gente que fala assim, mas é porque você não sabe quem é meu marido, você não sabe quem é minha esposa. Mas Deus, ele não quer saber disso aí, não. Ele quer saber que a gente resolva os conflitos, que a gente ore e busque nele, mas que a gente também queira que as coisas sejam resolvidas. Nós precisamos querer. Então, qual é a outra fonte de conflito que eu quero falar?
é luta pelo poder, que também isso aí é coisa da... Pode ser no lar e pode ser também na empresa, no reino de Deus, em qualquer situação dos relacionamentos. Tem pessoas que querem a todo custo status, poder, essa coisa aí. Isso aí não vai para lugar nenhum. No reino de Deus não há lugar para isso. Nos relacionamentos saudáveis também não há lugar para isso. Tem que ser resolvido esse conflito e dizer, cada um tem o seu devido lugar. Todos nós sabemos que o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de todos. Mas a submissão não significa que ele é o carrasco e que a mulher... Não, a submissão é você cooperar com uma missão. Então a esposa, ela é cooperadora, idônea, capaz, como Deus disse na Bíblia, lá no livro de Gênesis. Então ela se submete a isso por quê? Porque ela é uma mulher que ama o seu marido e o honra, e ela quer ver o seu marido crescendo. Ela quer ver o seu marido sendo bem visto. Ela não quer ver seu marido sendo chicoteado pela língua ferina dos outros. Quando acontece algo e ela precisa falar sobre isso, ela vai procurar um líder espiritual, seu líder espiritual, que é cheio do Espírito Santo e que vai ajudar e que não vai sair comentando por aí, mas vai aconselhar para se chegar num ponto comum, para que resolva os conflitos e que fique bem. Então não se deve ter esse tipo de luta, um querendo ser melhor que o outro, de jeito nenhum. E o quinto, escassez de recursos. Escassez de recursos. Muitas vezes, quando as pessoas estão numa situação financeira bem ruim, elas podem sofrer muito e muitas vezes aquilo atinge e aí elas perdem a paciência um com o outro e aquilo não é muito bom. Então tem que resolver, tem que sempre conversar sobre isso. Olha, tem horas que a gente tem bastante, tem horas que tem pouco. Vamos aprender, como Paulo disse, a ser felizes no muito e também no pouco. Porque foi isso que a gente disse, não é? É na alegria, na tristeza, na saúde, é na doença. Quantas mulheres e quantos homens deixaram seus lares depois que o outro adoeceu? Sabe, é muito triste. Abandonar o soldado ferido, não dá para abandonar. A gente tem que ver que a pessoa já lutou pela vida, já fez muita coisa boa, já foi muito útil, mas agora não tem mais condições, então o outro tem que apoiar, tem que ajudar. E Deus é bom e fiel, que Ele sempre deixa alguém ali no relacionamento para estar firme e forte para ajudar. Diferenças culturais e individuais. Isso aqui é muito importante, amados. Olha, nós sabemos que as diferenças culturais são coisas tão interessantes que, por exemplo, nós estamos no Brasil, mas dentro do próprio Brasil tem muitas culturas diferentes. Eu, por exemplo, morei 3 anos no Maranhão e eu vi coisas lá que eu nunca tinha visto. A festa do boi, a festa do peixe. Tem muitas coisas lá interessantes que eu não conhecia pessoalmente, porque eu era muito jovem ainda na época também. Então, tem coisas diferentes, mas também a maneira da pessoa ser dentro de casa. Às vezes a gente não percebe isso, que é uma cultura dentro, a gente mesmo, dentro da nossa própria casa. Um tem uma cultura, o outro outra. Hábitos diferentes, coisas que um gosta e o outro não gosta, mas tem como fazer uma adaptação. Sabe? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu gosto de cuscuz, se o outro gosta de bolo, então por que não fazer uma metade de cuscuz e uma metade de bolo? E a gente conviver com essas diferenças. As individuais também. Outra coisa, a gente tem que respeitar aquele momento do estar só consigo mesmo. Às vezes a gente não quer, sabe? A gente quer que o outro esteja o tempo todo ligado em você, te dando atenção e aquela agonia. Tem momentos que a outra pessoa quer ficar um pouco a sós. Isso é importante no relacionamento para aquela pessoa não se sentir aprisionado. Tem pessoas que dizem, não, você não vai jogar bola, não.
que é isso? Eu vou ficar aqui em casa? Por que não convida as amigas? Vamos tomar um chá? Enquanto ele joga o seu futebol? A gente tem que melhorar algumas coisas em nossa vida. 7ª, emoções não expressas. É esconder a verdade. Isso aí é bem sério, viu? Tem pessoas que é o seguinte: ela tá morrendo de raiva por dentro, tá chateada com uma coisa, com o outro. Principalmente nós mulheres que somos muito mais emocionais que os homens. Nós estamos chateados. Chateada, eu tô chateada e tal. E naquela chateação, a gente vai guardando tudo aqui dentro. Tem vezes que a gente até fala com uma amiga, às vezes a pessoa fala com outra amiga, mas o marido não sabe nem o que é, não lembra mais nem o que ele fez. E aquilo só vai rendendo e rendendo e rendendo dentro da pessoa. E aí o que acontece? A pessoa vai ficando com mais raiva, porque aí acontece outra coisa, ela vai acumulando. Vai ficando com o lixo dentro dela. E aí na hora que ela explode, é como aquele lixo que tem restos de comida crua, que fica podre, que pode explodir tudo. E aí é uma coisa insuportável. Então, não dá para ficar aguardando. Quando a gente está chateado com alguma coisa, primeiro a gente fica quieto até a raiva passar. Aí passou, aí vai conversar com tranquilidade. Ô amor, eu não gostei disso. Ou então com um amigo, ô meu amigo, e aquilo que você falou, que você fez, eu não gostei. Dá para você me explicar essa situação? Aí o outro, nossa, eu não sabia que eu tinha te ofendido e tal. E aí acaba que a pessoa vê, nossa, eu vi diferente. Não, eu quis dizer foi desse jeito. Ah, e eu fiquei esses dias todo chateado. Então tem vezes que você perde uma amizade de ouro por causa de bobagens. Porque você fica guardando as emoções dentro de você e não se expressa. Não coloca para fora com o outro. E eu não estou dizendo para você brigar e enfrentar e fazer mais guerra. Pelo contrário, é para resolver os conflitos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa, fazer julgamentos, que é quase dentro desse ponto, julgar. A gente tem que ter cuidado em julgamentos. A gente tem que observar se aquilo é realmente daquele jeito ou não é. Eu trabalho muito isso em mim, porque eu falo para Deus, eu não quero. Quando vem algo na minha mente com alguém, eu falo assim, não, Senhor, se for pensamento meu, tira agora. Agora, se for do Senhor, firma e mostra se é mesmo. Porque eu não quero pensar mal de ninguém. Então, tem algumas coisas que Deus... Que aí a própria pessoa vem em mim e diz... isso aqui assim, assim. Aí eu digo, tá. Aí eu me alegro em Deus de saber que eu não estava julgando. Porque julgamento não é bom. Nós não somos juízes uns dos outros. Cada um de nós é de Deus. E Deus é que é o juiz. Só que agora, nessa época agora, Ele não está julgando, Ele está salvando, Ele está libertando, Ele está curando, Ele está abençoando, Ele está chamando. É isso que Deus está fazendo agora. O julgamento só vai ser no último dia da batalha final. Então é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a Deus para dentro dos relacionamentos. Então... eu não sei se vai dar tempo de dar os outros pontos, mas eu vou falar sobre o segundo ponto, porque eu falei do primeiro, que é boa habilidade para resolver conflitos. Mas aí eu fui falar sobre o que é conflito e sobre as fontes dos conflitos. Então eu vou falar agora o segundo ponto para se ter um relacionamento saudável, maravilhoso, em que você se sente feliz, sorridente. O segundo ponto é confiança entre as partes. Tem que haver confiança entre as partes. Terceiro ponto, compromisso um com o outro. Eu tenho que me comprometer com o outro. Não tem aquele negócio de eu dizer assim, eu por mim, você por você e pronto. Não existe relacionamento dessa maneira. Nós temos que ter um compromisso. É a mesma coisa quando a gente tem um compromisso com o nosso Deus. Como são as pessoas que têm compromisso com Deus? Elas querem falar de Jesus para as outras pessoas quando é possível para elas. Elas querem ir para a igreja o máximo que elas podem. Elas querem ler a Bíblia, elas querem orar, elas querem louvar, elas querem adorar o Pai. Elas querem participar da obra da igreja. Elas querem fazer o que a Bíblia diz para fazer.
porque elas têm um relacionamento, elas oram, porque o relacionamento delas com Deus é de diálogo, é de oração, e o Pai responde, porque não é um monólogo, é um diálogo. É extraordinário. Então tem que ter o compromisso no relacionamento para ele ser agradável. Apreciação, amor e respeito mútuos, ou seja, o quarto, né? Apreciação, amor e respeito mútuos. Tem que haver isso para o relacionamento ir bem. Isso aí é extraordinário. Nós já falamos sobre o amor aqui. O amor tem que estar em primeiro. E Deus no centro do relacionamento. Tem que convidar Deus para dentro da família. Tem que convidar Deus para o seu trabalho. Tem que convidar Deus para a sua vida cotidiana. Tem que convidar Deus para tudo. Não é só lá dentro da igreja eu sou crente. Lá fora, aí Deus fica lá. Não, é Deus com você o tempo todo. O Espírito de Deus habita conosco. Amém? Quinto ponto, habilidade em dar e receber. Sabe, não é bom só dar amor e não receber. E também não é bom só querer receber. Tem pessoas que é o seguinte, me dá, e você me dá amor, você não se importa comigo, você isso e naquilo. Então se importe com o outro. Aquilo que você quer que ele faça com você, faça com ele, que imediatamente, depois ele vai perceber, vai dizer, nossa, mas essa pessoa me trata dessa maneira, então eu vou tratá-la também. E aí a outra pessoa vai ter que se constranger e ela vai começar a falar com você. É muito lindo quando há apreciação, você gosta de estar junto com essa pessoa. Você apreciar, você não deixar de admirar a pessoa que você ama, seja ele no casamento, seja nas suas relações. Você admirar as pessoas com quem você se relaciona, ver as qualidades mais do que os defeitos. A gente tem que lutar por isso, sabe, amados? Não é fácil, não. Não estou dizendo que é muito fácil. Mas a gente tem que lutar, porque isso é muito bom. Sexto ponto. Comunicação aberta e honesta. E nós já falamos bastante sobre isso lá nas fontes dos conflitos, como resolver, não é? Sétimo. Sensibilidade aos sentimentos do outro. Sabe, amados, quando a gente é jovem, a gente quer, tipo, com aquele sentimento de vingança, ele que fica zangado lá até apodrecer, porque eu não vou lá, eu não vou iniciar a conversa, eu não vou... Não, a pessoa que se quiser que venha se dobrar diante de mim, tem gente que é desse jeito. Olha, você ser humilde, você procurar restaurar um relacionamento, não significa que você é inferior ao outro, pelo contrário. Você é alguém que entendeu do que é ser maduro, do que é deixar de ser menino, do que é de agir como criança, que não sabe, que uma hora tá aqui, outra ali e faz as coisas por impulso. Nada. Você amadureceu. Por isso que você é uma pessoa que tem sensibilidade aos sentimentos do outro. Oitavo, gostar de passar o tempo juntos, ou seja na diversão, ou seja em todos os momentos, ou para qualquer lugar que você vá, você tem prazer de estar com a outra pessoa. Mesmo você tendo a individualidade, mesmo você dizendo, hoje eu vou até o chá com minhas amigas, e ele dizendo, não, hoje eu vou para o futebol com meus amigos, mas cada um tendo compromisso com o outro, onde quer que esteja, eles se respeitam, se amam, e todo mundo sabe disso. Aonde ele está, ninguém nem faz piadinha com ele, porque sabe, não, ele é fiel à sua esposa, não, ela é fiel ao seu marido, e as coisas vão lindas desse jeito. O coração de um confia no outro. O 9 e 9. Para ter um relacionamento saudável, relações igualitárias. Não é, eu vou ler para você entender, em Gálatas 3:28. De sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, um relacionamento bom é quando as duas partes se entendem e sabem que são direitos iguais, deveres iguais. Uma relação que um diz eu tenho direito, eu tenho que ser atendido, eu tenho que ser compreendido, eu tenho que ser isso tudo para ele, mas para o outro nada. Isso não é relação boa.
A relação boa é quando ela é igualitária. Tanto o marido como a esposa entendem que os dois são iguais. Gostam de tirar férias juntos. É coisa linda. Em todas as tarefas que realizamos, nós gostamos de estar juntos, porque isso é o amor. Amém? Nós vamos continuar na terça-feira, porque está encerrando aqui a live. Vamos orar? Senhor, abençoe os teus filhos. Cada um que esteve conosco. Meu irmão Moacir também está aí. Que Deus abençoe. Todos os que eu já citei, o nome é Alberto da Cruz. Que Deus te abençoe com toda a sua casa, a sua família. Todos vocês que estão aí, se algum nome passou que eu não vi, porque vai passando, né? E às vezes eu não vejo quando eu estou falando. Que Deus te abençoe, que Deus proteja você, que Deus dê as bênçãos necessárias, que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos, nós abençoamos a todos, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com toda a igreja, com todos os nossos familiares e amigos, agora e para todo sempre. Amém. Então, que Deus abençoe os relacionamentos e que a paz do Senhor reine em seu lar, na sua empresa, onde você trabalha, na igreja, na comunidade, em tudo, que você viva bem feliz. Amém? Meu abraço a todos, em nome de Jesus. Saudade daqueles irmãos que não estão podendo ainda ir no templo. Que Deus os abençoe.